Olá, eu sou Cláudia Jota, assessora de comunicação do Procon MG, e está começando agora o Procon Corre Aqui! Imagine tentar entrar em uma loja e ser impedido pelo vendedor. Receber um empréstimo de banco sem saber o quanto vai pagar por ele. Ir ao supermercado e descobrir que apenas para você o pacote de arroz custa 5 vezes mais do que para os outros consumidores. Difícil, né? Tenho certeza que ninguém gostaria de passar por essas situações. Mas isso aconteceu com indígenas do povo Machacali, que vivem no Vale do Mucuri. Para combater essas práticas abusivas, o Procon do Ministério Público de Minas Gerais criou o projeto Nosso Consumo, Nossa Voz, que vai chegar a todas as aldeias de Minas. No episódio de hoje, você vai entender como nasceu essa iniciativa. Mas antes, vamos ouvir o depoimento do Vitorino Machacali e, em seguida, do Gilmar Machacali. Eles relatam como os comerciantes da região cobram preços diferenciados para os consumidores indígenas e fazem um desabafo sobre o preconceito. Escuta só. O preço é R$60, 5 quilos de arroz, açúcar R$70, macarrão R$15, preço certo não. Ele não deu preço não, a preço é mais caro demais. Eu vejo que nesse mundo não tem ninguém diferente do outro. O sangue corre na veia dos Machacali, corre na veia dos brancos também. Todos são iguais, não tem diferença. Denúncias como a que você acabou de ouvir agora chegaram à Coordenadoria Regional do Procon MP-MG em Teófilo Otoni em novembro de 2023. A partir daí, a equipe do Procon do Ministério Público de Minas Gerais fez uma recomendação e foi a campo para ouvir indígenas e comerciantes. Por meio desta escuta ativa, o Procon MP-MG criou estratégias para combater práticas abusivas contra os povos originários no comércio. Quem vai contar essa história para a gente desde o início é a assessora jurídica Regina Sturm, que é a responsável técnica do projeto Nosso Consumo, Nossa Voz. A principal e talvez a mais grave situação envolvia a retenção de cartões. Os fornecedores alegavam que, como forma de garantir pelo pagamento dos produtos levados pelos consumidores indígenas, eles precisavam reter os cartões. Com a medida da retenção do cartão, os indígenas não tinham a menor ideia do quanto estavam pagando pelos produtos e não tinham controle dessas contas. E na questão do transporte, muitas vezes os táxis desligavam os taxímetros e também era uma questão que inviabilizava o indígena ter noção do valor apropriado para aquele trecho. E havia um preconceito muito grande. Vamos nos colocar na situação que o indígena vive hoje. Ele vai entrar no comércio lá no Vale do Mucuri e às vezes há negativa de entrada, ou se ele entrar, não tem liberdade de escolha, porque muitos dos consumidores indígenas nos relatavam que havia muita pressa no atendimento. O primeiro produto que ele pegava, ele já era induzido a comprar aquele primeiro produto e sair do estabelecimento. Então, a partir dessas denúncias, a partir dessas práticas infrativas que chegaram ao conhecimento da coordenação do Procon MP-MG, a assessoria jurídica do Procon MP-MG elaborou uma recomendação trazendo toda a base normativa, toda a fundamentação legal que dava suporte para a cessação dessa prática infrativa. Então, a recomendação é destinada aos fornecedores de maneira geral, dizendo que essas condutas que estavam sendo verificadas no Vale do Mucuri eram práticas infrativas e quais eram as sanções aplicáveis nesse caso. Diante da gravidade da situação, o Procon MP-MG decidiu que era preciso ir a campo para proteger as comunidades indígenas que, por suas condições sociais e territoriais, estão entre as mais vulneráveis de Minas Gerais. A primeira aldeia a receber a visita do Procon MP-MG foi a aldeia Escola Floresta, no Vale do Mucuri, onde vivem indígenas da etnia Machacali. Até então, o teor dessas denúncias chegaram ao conhecimento através de terceiros, Chegaram ao conhecimento do Procon MP-MG através de terceiros. Então, nós verificamos que o primeiro passo a ser tomado era estar presente no território
para ouvir dos próprios indígenas lesados quais eram as condutas e o impacto dessas condutas infrativas para cada um deles. Então, houve um bate-papo com os indígenas que nos relataram casos concretos e, adicionalmente, também a questão de empréstimos que eram concedidos sem que os indígenas tivessem noção que eles estavam assinando um contrato de empréstimo. E, junto a isso, os contratos eventualmente existentes não eram traduzidos para o idioma Machacali, para a língua Machacali. Então, eles não tinham a menor noção. Então, a partir dessa visita técnica, onde a gente esteve presente, conversando, frente a frente, olho no olho, conhecendo os indígenas pessoalmente, é que a gente conseguiu sentir na pele como eles estavam sendo impedidos de exercer o direito de consumir devidamente, com toda a informação e transparência e boa-fé necessárias. Além de conversar com os indígenas, a equipe do PROCONME-PMG colou cartazes em comércios de Teófilo Otoni com orientações para promover relações de consumo justas e equilibradas entre indígenas e não indígenas. A equipe do PROCONME-PMG também convidou os fornecedores locais para participar de uma reunião na sede da CDL. A harmonia no mercado de consumo pressupõe ouvir todos os integrantes da relação de consumo. Então, a gente queria ouvir dos próprios fornecedores como acontecia, com que frequência eles recebiam os consumidores indígenas, quais eram as principais demandas, quais eram os principais problemas que eventualmente eles enfrentavam. A apresentação para os fornecedores, principalmente em relação a preços abusivos, a nossa intenção na capacitação foi mostrar para os fornecedores a importância de colocar de maneira clara, ostensiva, prévia, os preços dos produtos, informar que aquele preço do produto ele pode ser diferenciado, por exemplo, se o consumidor indígena ou qualquer consumidor resolver pagar em prestação, né? Então, nós deixamos bem claro a obrigação do fornecedor informar de maneira clara e ostensiva e de maneira que o consumidor entenda o ônus que ele está assumindo e também um atendimento que permita uma livre escolha do produto. Atualmente, cerca de 2.500 indígenas vivem em aldeias espalhadas pela região nordeste de Minas Gerais. Entre elas está a aldeia Pradinho, localizada no município de Bertópolis, no Vale do Mucuri. A equipe do PROCONME-PMG também esteve lá, juntamente com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para ouvir as principais demandas da comunidade. Apesar de algumas modernidades terem chegado ao local, como a presença de celulares e pontos de eletricidade, a situação da comunidade ainda é bastante precária. Problemas sanitários graves contribuem para a disseminação de doenças infecciosas e parasitárias. Um estudo da Universidade Federal de São Paulo, com dados de 2022, revelou uma realidade alarmante. A taxa de mortalidade entre crianças Machacali de até 4 anos é 30 vezes maior do que a das crianças dos municípios vizinhos às aldeias. Quando nós recebemos na assessoria jurídica do PROCONME-PMG as primeiras denúncias, já nos causou um impacto muito forte, principalmente em relação à retenção de cartão, concessão indevida de crédito. Mas quando nós fomos presencialmente conhecer a realidade dos povos indígenas, toda a equipe ficou muito sensibilizada e incentivada a fazer algo a respeito. Porque nós não imaginávamos a precariedade de algumas aldeias, a precariedade que nós encontramos, nós nos deparamos em algumas localidades. E isso nos motivou a pensar em um projeto multidisciplinar, um projeto que tem a atribuição das relações de consumo, que envolve a relação de consumo, mas a gente entendeu também que precisávamos trabalhar em conjunto com outros órgãos e outras instituições, exatamente em razão de toda essa precariedade que nós encontramos em algumas localidades. Atualmente, 17 etnias indígenas vivem em Minas Gerais. Para conhecer melhor a realidade de cada povo, o PROCONME-PMG realizou uma visita técnica à aldeia Barreiro Preto, na terra indígena Chacriabá, em São João das Missões, e reuniu em Belo Horizonte cacique dos povos Machacali, Pataxó, Chucurucariri, Krenak e Chacriabá.
A partir das primeiras visitas, nós fizemos contatos com vários órgãos e instituições que já trabalham com a causa indígena. E a partir desse contato, nós verificamos que era hora de conhecer a realidade de cada uma dessas aldeias. Porque a gente, conversando com parceiros, nós chegamos à conclusão de que cada aldeia vive uma situação peculiar e que era necessário fazer uma escutativa, assim como nós fizemos na população dos Machacalis, ir in loco, presencialmente, para escutar ativa e atentamente quais eram essas demandas, ouvir da própria população e também vivenciar o contexto que eles vivem. Então, nada melhor do que estar no território daquele povo indígena para conhecer como é a realidade deles, a distância dos grandes centros. Então, nessas visitas técnicas, além do bate-papo com os indígenas, a gente também percorre o mesmo caminho que eles percorrem para ir até os grandes centros e resolver os problemas do cotidiano, né, as questões do cotidiano. Então, vivenciar esse dia a dia é muito importante. A partir da escutativa, da troca de experiências com os indígenas e da presença da equipe in loco, o PROCONMP-MG criou o projeto Nosso Consumo, Nossa Voz, uma iniciativa que vai chegar a todas as aldeias do estado. O evento, que anunciou a expansão do projeto, aconteceu em setembro de 2025 em Teófilo Otoni. A solenidade também marcou o lançamento de uma cartilha sobre direito do consumidor para os povos originários em linguagem simples. Pela experiência que nós tivemos até hoje, cada localidade vai ter uma demanda diferente. Por exemplo, na aldeia Machacali, provavelmente vai ser necessário a tradução da cartilha para o idioma Machacali, em razão de poucos da população saberem falar o português. Em outras localidades e outras aldeias pode não ser necessário, né? Então, essa expansão é muito importante para que a gente possa traçar um panorama da situação dos povos indígenas em relação à defesa do consumidor no estado de Minas Gerais. Num primeiro passo, o objetivo do projeto é fazer esse mapeamento e levar noções de direitos e deveres dos consumidores para os povos indígenas e também para os fornecedores. O primeiro passo seria a ação educativa. A ação educativa, orientativa, a recomendação e regularizar as condutas infrativas que eventualmente estiverem ocorrendo nas localidades. O projeto Nosso Consumo, Nossa Voz tem a missão de assegurar que os povos indígenas tenham acesso ao mesmo patamar de proteção jurídica garantido a todos os cidadãos, coibindo práticas abusivas e o preconceito no comércio. Para alcançar este objetivo, além do trabalho de conscientização, o PROCONMP-MG conta com mecanismos de fiscalização e aplicação de multas. O grande objetivo do projeto é realmente trazer a informação para o mercado de consumo, seja para os consumidores e fornecedores, a fim de regularizar, de harmonizar o mercado de consumo através da transparência, da boa-fé, com a devida informação. Entretanto, não havendo essa regularização, por decisão do promotor de justiça com atribuição na localidade, poderão ser adotadas outras medidas previstas no artigo 56 do CDC, que são, além da multa, pode haver, por exemplo, a suspensão da atividade do setor, né, do segmento de mercado, entre outras. Outro objetivo do projeto Nosso Consumo, Nossa Voz é também informar o fornecedor indígena que quando ele colocar um produto ou serviço no mercado de consumo, ele também estará sujeito às mesmas normas do Código de Defesa do Consumidor e outras pertinentes, né, conforme o caso. Então, deixando bem claro que o consumidor indígena tem direitos e deveres e quando ele estiver no lugar de fornecedor, ele também terá de cumprir as mesmas normas. O PROCONMP-MG participou no dia 10 de outubro de 2025 da Pré-COP 30 Etapa Krenak, realizada no Centro Cultural Krenak em Resplendor, no Vale do Rio Doce. A COP é o maior evento global das Nações Unidas para discussões e negociações sobre as mudanças do clima. Em 2025, a COP acontece entre os dias 11 e 21 de novembro, em Belém, no coração da Amazônia. O encontro reuniu lideranças indígenas, órgãos públicos e representantes da sociedade civil. O PROCONMP-MG foi convidado
em razão do alinhamento da causa climática ao projeto Nosso Consumo, Nossa Voz. Cada vez mais, a relação de consumo ela deve ser sustentável. Participar da Pré-COP foi muito importante para o projeto Nosso Consumo, Nossa Voz, porque reafirma um dos eixos mais importantes do projeto, que é a sustentabilidade. Sustentabilidade social, ambiental, da responsabilidade dos comerciantes para com os consumidores indígenas. Então, foi muito importante para reafirmar esse importante viés do projeto Nosso Consumo, Nossa Voz. Na oportunidade, nós conversamos com vários outros órgãos e instituições que tratam da sustentabilidade sobre os mais diversos aspectos. E falar sobre o projeto Nosso Consumo, Nossa Voz trouxe mais robustez à discussão da Pré-COP. Além da igualdade de direitos, o projeto Nosso Consumo, Nossa Voz traz uma série de benefícios indiretos para a população indígena. Ao garantir negociações justas, evita-se a perda indevida de recursos financeiros, que, consequentemente, podem ser revertidos em despesas com alimentação, saúde, moradia e educação, itens básicos e essenciais para melhorar as condições de vida das populações indígenas. Assim, embora a ação se concentre no campo das relações de consumo, seus efeitos positivos se irradiam e promovem justiça social, inclusão e vida digna. Este foi mais um episódio do Procon Corre Aqui. Hoje nós conversamos sobre práticas abusivas contra os indígenas no comércio e mostramos como o Procon MPMG está agindo para garantir relações de consumo justas para todos. E não se esqueça, se você teve o seu direito como consumidor desrespeitado, registre a sua reclamação na ouvidoria do Ministério Público de Minas Gerais pelo número 127. Você também pode deixar a sua reclamação na plataforma consumidor.gov.br. Eu sou Cláudia Jota e você pode nos ouvir no Spotify, no YouTube e na Rádio MP. Acompanhe nossos episódios com dicas sobre direito do consumidor. Até a próxima! Procon Corre!